Boa noite a todos, mais uma vez sejam bem-vindos à nossa casa. Desde já vamos começar a vibrar pelo nosso irmão Leandro, que vai fazer a palestra da noite. Bom, recados da noite, né? Hoje os recados são os de sempre, quase, né? Mas o principal, os cursos, né? Que nós estamos tendo curso de segunda-feira. Nós temos um curso que fala sobre o Espiritismo, né? Para aprender um pouquinho mais do Espiritismo. Temos também o curso de segundo ano, que é às quartas-feiras. O curso de segunda-feira, ele é online, totalmente online. Às quartas-feiras temos o curso de primeiro ano, também online, às 8 horas, ok? Quem já fez o curso do primeiro ano, quiser fazer o curso do segundo ano, nós estamos tendo, que é híbrido, às quartas-feiras, uma sim e uma não, presencial, e a outra online. Às quartas-feiras à tarde também temos cursos, o curso, para mim está tudo online já, não, o curso presencial, né? É o curso presencial na quarta-feira à tarde, né? Então quem não pode vir à noite, tem algum problema, tiver uma tardezinha aí, né, pode vir de quarta-feira também. Além do que nós temos também o nosso evangelho também, que é feito aqui, né, bem legal nas quartas-feiras também, tá ok? Muito bem. Mais algum? Psicografia já. Mais algum recado? Não. Então vamos lá. O divulgador, né, que nós temos aqui, o Celso que prepara bem esse folhetim, né, que a gente pode ler, fala bastante coisa sobre o Evangelho, né, sobre muitas coisas sobre o Espiritismo, muito legal, já está aqui também, tá ok? Quem quiser pode pegar, é de graça, né? E vamos então para a nossa psicografia, ok? A psicografia é denominada depoimento, que diz o seguinte: perdulário é o que eu fui, pródigo, saí pelo mundo a gastar tudo o que a vida me deu. E o que a vida me deu? Dinheiro fácil, muito fácil. Sempre fui muito inteligente e o dinheiro veio a mim com muita facilidade. Tive a ajuda, recebendo herança de família, e multipliquei esses bens. Mas fui viver a vida, uma vida sem escrúpulos. Não queria entraves, então deixei a família abençoada, que veio a mim em compromisso firmado de outra vida. Fui viver a vida deixando a família com a esposa, filhas, mães necessitada de cuidado, que não me deixavam antever as noites de festas e orgias que o meu espírito pedia. Sentia que era preciso ir. Deixei a filha em agonia e necessitada de cuidados especiais. Deixei a esposa carente do meu amor, precisando do meu amparo e da minha fortaleza. Deixei a mãe idosa, sem ter como se locomover na velhice que limita os passos físicos. Deus do céu, o mundo era meu. Vivi loucamente meus dias, vivi freneticamente, e fiz ainda mais dinheiro. Então veio a doença, e os amigos das conquistas financeiras, das festas, da orgia se foram. Veio a solidão, e me vi triste. O dinheiro acumulado foi se esvaziando em tratamentos
para uma doença rara que consumia o corpo e a alma. O dinheiro findou, a dor chegou, a solidão se instalou e a vida acabou. Estava só no mundo físico, sozinho, e eu morri. E sozinho cheguei ao mundo dos espíritos, endividado como eu, e sozinho fiquei. Nunca ajudei ninguém, nunca orei por ninguém. Quem se lembraria de mim? Longos anos se passaram até antever a luz que traria alívio. Olhando para o céu, no abismo de onde me encontrava, vi um pássaro que serenamente voava na vermelhidão do céu. Só podia ser aquele Jesus de quem muitos falavam nessas paragens áridas, abissais, onde me encontro. Lembrei dos seus feitos grandiosos que a minha mãe contava nos meus dias de criança. Fechei os olhos e orei sem jeito. Então vi minha mãe generosa e sorridente, que vinha me resgatar com seu amor e sua ternura. Orei: Deus, não mereço, mas aceito. E hoje aqui estou, para este depoimento que sei, se parece com tantos outros, mas para mim é um desabafo e um pedido. Aqueles desvairados que querem se perder no caminho do dinheiro sem responsabilidade. Cuidado. Hoje preciso muito desse Jesus que sempre pregou abnegação e caridade. Essa mensagem foi recebida aqui na nossa casa no dia 6 de novembro de 2021. Ok? Não assim. Bom, vamos então para a nossa prece e mais uma vez, envolver nosso irmão Leandro, que vai proferir a palestra desta noite. Mestre Jesus, aqui nos encontramos novamente, Senhor, diante de Ti e diante desses nossos amigos, diante dos mentores desta casa. E vos agradecemos, Senhor, pelas Tuas bênçãos, pelo Teu carinho, por poder estar aqui conosco em mais uma dessas nossas tarefas. Queremos pedir, Senhor, que as Tuas bênçãos nunca nos desamparem e que ela possa estar conosco durante todo esse Evangelho desta noite, envolvendo a cada um de nós e todos aqueles necessitados que aqui se encontram, Mestre. Com a graça de Deus, que assim seja. Muito bem. Boa noite quem está em casa, sejam todos muito bem-vindos e que Jesus nos abençoe nessa noite. Nós vamos falar do primeiro capítulo do Evangelho. O primeiro capítulo é Não vim destruir a lei, foi o que Jesus falou. Eu não vim destruir a lei. Nós vamos falar sobre esse capítulo hoje e principalmente sobre as 3 revelações. Será que todo mundo sabe o que são as 3 revelações? Como que aconteceu? Para que serve? A gente vai falar sobre isso. Na realidade, eu vim hoje aqui para convidar vocês para fazer uma viagem. Quem não gosta de viajar? Pelo menos quando tem feriado prolongado, as estradas ficam lotadas, né? Eu vim convidá-los para fazer uma viagem, mas não vai custar nenhum real. E a gente não vai sair do lugar também. É uma viagem no tempo. Então nós vamos voltar 3.000 e poucos anos, lá na época de Moisés, lá no Egito, onde ele cuidou daquele povo hebreu lá. Tá bom? Vamos fazer uma viagem há 3.000 e poucos anos.
Alguns dizem que é 3.200, outros dizem que é 3.500 anos, tá? Mas foi mais de 3.000 anos atrás que teve o advento de Moisés. Mas antes eu queria falar de um assunto meio chato. Na realidade, o espiritismo não tem tabu, não tem espírito tabu, não tem assunto tabu, né? Mas eu queria falar de um assunto, eu queria falar sobre morte. Mas antes de falar da morte, eu queria dar uma boa notícia. Jesus matou a morte. A morte não existe. Jesus matou a morte. Quando ele foi crucificado e no terceiro dia ele apareceu para os seus apóstolos, ele matou a morte. E a gente sabe aqui no Espiritismo que a morte não existe. Mas é algo que um dia vai acontecer com todos nós. Um dia a gente chega, no outro dia a gente vai embora, né? E o que importa é o que a gente fez nesse tempo, não é? Que é a vida de encarnado. O que a gente fez nesse tempo, entre a chegada e a ida. Na realidade, quando a gente se prepara para encarnar, o espírito tem várias inseguranças, não é? Porque ele sabe que ele está vindo para um mundo difícil, para um mundo pesado, para um mundo de desafios, né? Então, na realidade, o espírito tem mais medo de encarnar do que nós deveríamos ter medo de desencarnar, né? Eu quero compartilhar com vocês um caso. Dia 22 agora de março, eu acompanhei o sepultamento de um amigo, de um irmão, né? E ele andava meio sozinho, e aí eu e minha família acabamos tendo que ir lá ajudar. Ele estava lá ele estava lá na Baixada, na Praia Grande, e a gente teve que descer para ajudar. Uma das coisas que me marcou de cara é que falaram que ia precisar escolher uma roupa para ele, precisava de uma roupa para ele. Então minhas irmãs foram atrás de uma roupa para ele, né? E aí me veio o meu primeiro insight. A nossa última roupa não é a gente que escolhe. É duro pensar nisso, né? Mas a nossa última roupa não é a gente que escolhe. Aí a gente foi na casa que ele estava morando para buscar as coisas dele, né? Para buscar os pertences, de repente relógio, celular, coisas que a gente tem tanto ciúme quando está encarnado, e a hora que desencarna fica na mão dos outros, né? A gente chegou lá, conversou com o pessoal da casa e eles trouxeram para a gente uma mochila. A vida desse nosso irmão se resumiu naquela mochila que a gente pegou e colocou no porta-mala do carro. É assim que acontece? É assim que acontece. É assim que acontece. Já no velório, estava lá, óbvio, né? Sendo velado o corpo, e as pessoas iam até o corpo, conversavam, choravam, e o corpo inerte, óbvio. Como é interessante um corpo sem vida, né? Não faz nada. Não faz nada. É bom para a gente saber que a vida não é aquilo. É bom para a gente saber que porque o espírito dele não estava mais lá, não havia mais vida. Tinha sido desligado. Depois fomos sepultar. Eram umas gavetas verticais assim, acho que devia ter um quadrado de uns 80 por 80. Às vezes a gente está tão preocupado onde morar, mas saiba que um pedacinho de terra sempre vai ter pra gente, quando a gente for. E lá ele foi sepultado, foi fechado aquela placa de concreto lá com cimento, e até o jeito de fechar, de alisar o cimento, e de cortar o cimento e colocar o nome e a data de nascimento e a data de falecimento, é igualzinho dos outros. Então onde vai tanto orgulho? Onde vai tanta vaidade? Se no fim a gente é tudo igual. E aí fica uma pergunta: será que valeu a pena?
será que a nossa vida está valendo a pena? Será? Vai ter que valer a pena, não é? Tem que valer a pena. A gente não está aqui à toa. E eu não estou querendo aqui ser o profeta do Apocalipse, falando de morte. Eu estou falando de vida na realidade. Da gente valorizar a nossa vida. Seria tão bom se a vida viesse com um manual de instruções, não seria? Um manual de conduta. E ela vem. E ela vem. A vida vem. São as leis divinas. São as leis divinas. As leis divinas são imutáveis e são eternas. E Kardec perguntou para os espíritos, onde estão as leis divinas? E ele disse, gravado no na nossa consciência. Gravado na nossa consciência. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa que te fala assim, não faz. Espera um pouco, não é agora. Pensa melhor. Alguma coisa na nossa consciência está falando para a gente, está falando com a gente, porque as leis de Deus estão gravadas na consciência. Mas Kardec falou assim, bom, se as leis de Deus estão gravadas na consciência, por que ter as revelações? Porque as revelações nada mais foram do que revelações da lei de Deus. Por que as revelações? Então os espíritos respondem que, além da gente se esquecer das leis, a gente menospreza. Então existem as leis, são imutáveis, são eternas, assim como Deus. E é um guia, é um manual de instrução para a gente. Mas a gente se esquece. A gente despreza. E Deus, na sua misericórdia, faz questão de vez em quando lembrar para a gente. Ele vai lembrando aos poucos para a gente. E por que vem aos poucos? Porque a luz, se a gente jogar de uma vez só, ela cega. Se a gente jogar a luz de uma vez só, ofusca, cega. Então ela vem em parcelas. E é aí que a gente vai viajar. 3.000 e poucos anos atrás. Quando veio a primeira revelação, na época de Moisés. A primeira revelação veio no formato de 10 mandamentos. E o principal ensinamento que Moisés nos trouxe foi o ensinamento do Deus único, porque até então acreditavam-se em vários deuses. Então Moisés veio preparar o terreno para Jesus. E o principal ensinamento que ele trouxe foi o de um Deus único. Que a gente deve conversar, deve se entregar, deve buscar, né, esse Deus único. Os mandamentos de Moisés, de todos, um dos mais importantes, além, é lógico, do primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o outro mais importante, não matareis. Aí a gente fala assim, por que teve revelações, revelação 1, revelação 2, revelação 3? Porque depende do adiantamento, do grau de adiantamento do pessoal da época, de nós, né? De nós na época. Então, segundo Moisés, foi dada essa lei divina, esses 10 mandamentos, né? E foi de acordo com a maturidade dos espíritos que habitavam a terra naquele momento. A gente considera que os espíritos nesse momento estavam na infância da espiritualidade, tá? E aí vieram os mandamentos. Então o primeiro é: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagens talhadas, nem nenhuma figura de tudo que está no alto, no céu e embaixo na terra, nem tudo que está nas águas sob a terra. Não os adorareis, nem lhes renderei culto soberano. Segundo, não tomeis em vão o nome do Senhor nosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Esse honrai vosso pai e vossa mãe tem no Evangelho segundo o Espiritismo.
Então, quando Jesus disse: eu não vim destruir a lei, eu vim dar complemento à lei, é por isso. Não é que a gente hoje vai deixar as leis, os mandamentos de Moisés. É que hoje a gente tem algo resumido, algo superior ao que Moisés trouxe. Moisés, como a gente disse, ele trouxe o conhecimento de acordo com a necessidade daquele pessoal, de acordo com o entendimento daquele pessoal, né? Então ele não podia falar tanta coisa, ele não podia abrir o jogo, ele não podia acender a luz de uma vez. Então foram esses mandamentos que ele trouxe. E você vê que interessante, né? Não matareis, é o próximo, né? É o próximo, não matareis. Olha que coisa interessante, a gente está falando que depois de Moisés teve mais duas revelações, que foi Jesus Cristo e o Espiritismo. Mais duas revelações. Só que tem gente que ainda é a favor da pena de morte. Tem gente que ainda é a favor da pena de morte. Quem pode dar, quem pode tirar a vida é só Deus, só. Só Deus. Então tem gente que... A gente está falando de terceira revelação, tem gente que não chegou na primeira ainda. Mas a gente não tem que ignorar. A gente não tem que ignorar essas pessoas. A gente tem que respeitar cada um no seu momento. Se a nossos olhos já se abrirem um pouco mais, a gente é que tem a obrigação de entendê-los. A gente é que tem a obrigação de entendê-los. Se a luz já se acender um pouco mais para nós, a gente tem a obrigação de entendê-los e de tentar fazê-los ver a luz. Ninguém muda ninguém. A gente muda a gente. Malemar. E olha como é difícil a reforma íntima. A gente muda a gente. Mas, através do nosso exemplo, a gente pode mudar outras vidas. Conforme você entrou no Espiritismo, se tornou uma pessoa mais calma, se tornou uma pessoa mais paciente, e as pessoas viram a mudança em você, eles vão querer saber o que aconteceu, o que mudou. E aí você pode dizer, né? E quando o terreno estiver preparado, a gente joga as sementes. Quinto mandamento: não matareis. Sexto: não cometereis adultério. Sétimo: não furtareis. Oitavo: não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Nono: não desejareis a mulher do vosso próximo. E décimo: não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Então você vê que essa lei tem a ver com o estado do momento, você viu? Não desejar o asno, o servo e tal, são coisas que hoje em dia, né, principalmente na cidade a gente não tem mais. Então as leis eram de acordo com a época. Mas ele veio fazer o trabalho dele, ele veio abrir caminho para o Cristo, para Jesus. Então veio Jesus. E Jesus disse assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, antes que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente. Até um único jota e um só ponto. São Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Então Jesus veio dar cumprimento. Jesus foi a personificação daquelas leis. Jesus veio dar o exemplo. Jesus é nosso modelo e guia. E ele nos trouxe um novo mandamento. Ele resumiu os 10 mandamentos. Já estava bem resumidinho, vamos falar a verdade, né? Para quem quer aprender, quer se virar, saber 10 mandamentos não é muita coisa, né? Para ter uma vida boa. Mas Jesus veio e resumiu e aumentou a abrangência da importância desses mandamentos. E Jesus disse: novo mandamento vos dou: amai a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Então Jesus deu continuidade. Por quê? Como a gente já falou 2 vezes aqui, a lei de Deus, ela é imutável. Então Moisés não veio pregar uma lei, Jesus veio pregar outra lei, e o Espiritismo outra lei. Uma coisa é continuidade da outra. E olha que coisa interessante.
No Velho Testamento já falavam da vinda de Jesus. No Velho Testamento, Moisés falou da vinda de Jesus. Jesus já era esperado, já estava programado. Então Deus não criou o mundo e virou as costas e falou: se virem. Existe um plano, existe um planejamento para a humanidade, para todos nós. Então, se a gente está aqui ainda, algum motivo tem. Às vezes a gente se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Mas se perguntar para Deus, né, no íntimo das nossas orações, Ele vai responder para a gente. Um propósito tem. Todo ser humano importa. Todo ser humano importa. Todo ser humano tem a mesma importância. E Deus tem um plano para nós. Estava tudo planejado já. Jesus falou do Consolador prometido. Entendeu? Então há 3.000 e poucos anos falaram da vinda de Jesus. Há 2.000 anos atrás Jesus falou do Consolador prometido. E há 165 anos atrás veio o Espiritismo. O que Jesus ensinou? Jesus ensinou principalmente a amar. Amar a Deus e amar ao próximo. E olha que ele não disse amar o próximo, ele não disse amar seu semelhante. Ele disse amar o próximo. O próximo é toda a criatura de Deus. Então é o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino nominal. Toda a criatura de Deus é para amar o semelhante. Hoje em dia, que a Terra está passando por tantas turbulências e a gente sabe que é por nossa culpa, que se fala um pouco mais sobre ecologia, sobre cuidar da natureza, né? Mas a gente já deveria fazer isso por amor, por respeito ao lugar que nos dá o sustento, né? Ao lugar que nos dá o sustento. É uma nave irmã nossa, que nos leva aí por esse espaço aí. Se a gente for ver, até que em boas condições, né? Não tem muita trepidação, pelo menos no Brasil quase não tem, né? E ela está aí, quieta, passível, cuidando de nós, né? Então, amar o próximo foi o principal ensinamento que Jesus trouxe. Jesus veio tirar aquela ideia de Deus punitivo. Na época de Moisés, era necessário um Deus que punia. Porque o espírito era muito infantil. Na época de Jesus, espiritualmente falando, o espírito já estava na adolescência, na mocidade. E aí ele pode abrir um pouco mais e ser um pouco mais espiritual. Mas Moisés não podia ser muito espiritual. Tinha que ser algo meio semimaterial. Então era um Deus punitivo, um Deus que castigava. Jesus veio trazer um Deus de amor. Um Deus que perdoa. E que pede para a gente perdoar até os nossos inimigos. Não é fácil. Mas é pedido para nós perdoar até os inimigos. Bom, Jesus falou que não veio destruir a lei, veio cumpri-la, né? E desenvolvê-la e dar-lhe seu verdadeiro sentido, e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens, Por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres pura com Deus e para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina, da doutrina de Jesus. E Jesus prometeu um consolador, que a gente sabe ser o Espiritismo. O Espiritismo veio tirar outro véu, e agora a humanidade já na sua maturidade espiritual, a gente considera que a gente já está maduro espiritualmente falando para poder receber essas verdades. Uma verdade bem mais espiritual. Uma verdade onde se descortina o mundo dos espíritos para nós. Um pouco mais de luz para a gente saber que a vida continua, que a vida vale a pena, que tem um porquê, que tem um planejamento. O Espiritismo veio descortinar o mundo dos espíritos para nós e mostrar que existe comunicação
entre os mundos. O Espiritismo também diz assim: fora da caridade não há salvação. É um dos principais mandamentos do Espiritismo. O Espiritismo concorda com as ideias de Jesus. O Espiritismo não veio mudar as ideias de Jesus. O Espiritismo veio colocar um pouco mais de luz, tirar mais um véu. O Espiritismo não veio discordar de Jesus. Na realidade, o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Depois que Jesus foi embora, muita coisa aconteceu. Infelizmente não tão boas. Não tão boas. Que fez até a humanidade se esquecer de novo. Deus não disse que a gente se esquece? Que a gente se esquece dos mandamentos? Então passaram-se 2000 anos, 1800 anos, né, até a doutrina dos Espíritos, e Jesus mandou um outro Consolador. Deus, Jesus mandou um outro Consolador para a gente, para nos lembrar disso daí. O Espiritismo diz ainda: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, se a gente se ama, a gente precisa compartilhar esse ensinamento. E o principal, como a gente já falou, através do exemplo. Através do exemplo. A vida de qualquer pessoa muda quando toma conhecimento do Espiritismo. Porque toma conhecimento de Jesus. Toma conhecimento dos seus mandamentos, toma conhecimento da lei de Deus. O Espiritismo seria a visão moderna do cristianismo. E é para fazer reviver o cristianismo dentro do nosso coração que o Espiritismo veio. Então aqui no Evangelho diz assim, ó: foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. Então existe uma obra, tem uma obra em andamento. Qual que é essa obra? Qual que é essa obra? A implantação do reino de Deus no coração do homem, a vinda do mundo de regeneração. Então é essa obra que o Espiritismo vai concluir, nos levar para esse mundo de regeneração. Quem não quer ir para um mundo onde vai existir muito mais justiça, muito mais amor, vai existir cura para todas as doenças? Quem não quer? É essa a esperança que nos anima. É essa a esperança que o Espiritismo vem trazer. É por isso que o Espiritismo é o Consolador prometido. Porque ele consola. É consolador saber que a gente está aqui por um motivo, que existe um plano, que existem leis que são iguais para todos. A gente só percebe isso na hora da morte, como a gente falou, né? Mas todo mundo é igualzinho. Então o Espiritismo vem para arrematar essa obra, que é levar a gente para o mundo de regeneração. Um mundo bem melhor do que esse, que está batendo as portas aí. A transformação já está, não vai ocorrer, ela já está ocorrendo. Segundo Chico Xavier e Emmanuel, se tudo correr bem, se a gente se comportar direitinho, até 2057 essa renovação vai estar sedimentada. Tá? É uma palavra de esperança, é uma palavra de conforto. É uma palavra para a gente se perguntar se a gente está de acordo ou não com as leis. É saber da misericórdia de Deus que nos colocou 3 revelações para a gente não se perder. E é importante usá-las. Será que vai ter uma 4ª revelação? De Jesus para cá já foram 2.000 anos. Quantos 1000 anos vão precisar para a gente entender o Espiritismo? Será que vai precisar tudo isso? 2000 anos se passou e a gente nem entendeu Jesus direito.
Mas será que vai precisar de tudo isso para entender o Espiritismo? Será que haverão novas revelações? Não sei, não sei. Mas tem muita coisa encoberta ainda, muita coisa que o nosso sentido não alcança. E é muito importante estar preparado para isso. Que a gente se prepare, que a gente esteja de coração aberto, de mente aberta. Chico Xavier falou dos extraterrestres. Ele falou no livro, ele falou em entrevistas. Será que existe? Será que não existe? Chico Xavier disse que existe. E é bom a gente estar aberto. Porque vai que amanhã desce uma nave na nossa frente aí. A gente não pode morrer do coração. É bom a gente estar aberto. Novas revelações com certeza virão. Novas revelações com certeza virão. E é importante a gente estar aberto. Mas mais importante mesmo é a gente seguir a lei de Deus. Eu agradeço a oportunidade, irmãos. Obrigado. Mais uma vez, gostaríamos de elevar nossos pensamentos até Ti, Senhor, e agradecer por essa lição de hoje, por tudo que temos aprendido. Agradecer, Senhor, por podermos estar aqui, reunidos em Seu nome. Que as Tuas bênçãos, Mestre, possa envolver a cada um de nós, envolver esses nossos amigos que aqui se encontram e todos aqueles que permanecerão por aqui. Que essas mesmas bênçãos possam nos acompanhar nos trabalhos que se seguem e que Teu amor, Teu carinho, Mestre, possa nos envolver durante toda essa semana com a graça de Deus. Que assim seja.